Salve, salve nação! É hora de falar do Malvadão. Galera, temos aqui esse corte do Equipe F da ESPN Brasil para falar de Flamengo e Grêmio, Palmeiras e Remo. Cara, primeiro colocado e segundo colocado, os dois jogos aqui importantes para nós, né? Vamos dar aquela secadinha no Parmeira e depois, às 19h30, o Flamengo joga contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. E no Sul tá frio, tá chovendo, tá frio, hein, galera? Amanhã vai ser bem geladinho o jogo, viu? Bem, dito isso, esse vídeo aqui é a continuidade do vídeo de ontem. Eu parei aqui, tá? Então, a partir de agora, é um vídeo novo aqui no nosso canal. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. O assunto agora é Brasileirão. Simbora! O Jorginho brincou ali no post com os jogadores ali vestidos de soldado, né? No vestiário, utilizou-se ali da inteligência artificial. Eu te pergunto, Zé Elias, e agora o controle de carga? Bagunçou tudo, né? Que jogou, ganhou de 3-0, ninguém cansou? Eles só fizeram o aquecimento, eles estão zerados, Zé. Vamos pro jogo. Teve treino hoje. Então, o time que jogaria ontem vai jogar domingo? Isso. O Carrascal, então, pode... O Carrascal ia ter uma chance de ouro. Eu acho que o Sem a Arrascaeta e Paquetá, o Carrascal tem que jogar. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho que vai jogar no Vamos ouvir o Jardim? Falando um pouquinho sobre futebol e daqui a pouco a gente mergulha nos jogos de líder e vice-líder do Brasileirão. Fala de novo, Leonardo Jardim. Este primeiro período, até o mês de junho, existia 4 grandes objetivos. O primeiro objetivo foi o objetivo de entrada, não é? Ganhar o Carioca sobre um adversário que o Flamengo não ganhava nos últimos 3 confrontos, que foi o Fluminense. Depois, os outros objetivos, um é qualificar a equipa para a próxima fase da Libertadores, que eu acredito que com a conquista, com o jogo de ontem e a conquista de 3 pontos vai estar assegurada. E agora temos que pensar nos jogos que falta do Campeonato Brasileiro para manter sempre próximo ou na frente do campeonato. Essa é a nossa ideia, porque com certeza que o campeonato vai se decidir numa segunda fase, mas é importante estarmos ali nos lugares da frente. Nós preparamos sempre os jogos em duas etapas, uma tendo em consideração aquilo que são as nossas ideias, não podemos fugir do nosso DNA, queremos jogar o nosso futebol e depois ter atenção a algumas estratégias que os adversários utilizam. Sei que o Castro meteu 3 defesas centrais nos últimos 2 jogos, tentou aparelhar com os adversários, mas mais do que isso é a gente apresentar aquilo que são as nossas mais-valias. Oswaldo Pascoal, sim. O Palmeiras, líder do Brasileirão, jogou efetivamente, venceu o Sporting Cristal terça-feira em Lima. O Palmeiras agora está onde? Está em Belém. Já está em Belém do Pará? Bom, de qualquer maneira, tem esse deslocamento aí, 2 deslocamentos grandes na mesma semana. Joga contra o Remo. O Flamengo fez uma viagem longa, a Colômbia não é pertinho, Medellín, mas não jogou. Quinta-feira, mas não jogou. E domingo enfrenta o Grêmio também fora de casa, já está em Porto Alegre. Levando tudo em consideração, deslocamentos e adversários. O Remo, não sei se dá para falar que está em ascensão, mas deu uma melhoradinha nas últimas rodadas aí. E na Copa do Brasil... Deu de virada no Botafogo? Sim, na Copa do Brasil fez 3-1 no Bahia. E é o jogo do próximo. Léo Condé parece estar dando um jeito ali no time do Remo. O Grêmio, como você disse, também ali sutilmente vai melhorando, pelo menos não está tomando gol. São quantos jogos sem tomar gol? 5 jogos sem tomar gol. 5. Quem que tem a parada mais dura no final de semana? Essa pergunta é muito fácil, né? Cara, o jogo mais complicado, mais difícil é o do Flamengo, né? O Grêmio é muito melhor do que o Remo. Eu acho que o Flamengo tem, assim, primeiro porque o jogo do Palmeiras vai ser no Mangueirão. Uhum. Se fosse no campo do Remo, que é pequenininho, aí o gramado não é bom, aí é uma outra questão. Mas é no Mangueirão.
Então, um gramado grande, um estádio grande, é uma outra perspectiva. Eu acho que o Flamengo tem... O Mangueirão você acha que é mais tranquilo? Sim, porque é um campo melhor para jogar, né? O Zé jogou lá, sabe disso. O Zé fez gol lá, inclusive. O último jogo do Robinho... Fez gol lá, imitou o Ricardinho. Imitou o Ricardinho depois que ele fez o gol. Pra ele. Como é que você imitou o Ricardinho? Mostra aí como é que você imitou. É que o Ricardinho é um pouquinho torto. Como é que é? Deixa eu voltar. Você imitou o Ricardinho? Mostra aí como é que você imitou. É que o Ricardinho é um pouquinho torto. Mas você sabe da história, Pascoal? A gente estava jogando contra o Remo e Paysandu. Acho que é Paysandu, né? Primeiro tempo 2-0, aí segundo tempo 2-2, aí o Ricardinho falou, Zé, os caras estão me marcando individual. Vamos trocar, você vai jogar na frente e eu jogo aqui atrás, na sua posição. Eu falei, Ricardinho, eu não posso, Ricardinho. Ele falou, Zé, fala sério, pô, o jogo. Eu falei, Ricardinho, eu não posso. Ele falou, por quê? Porque eu vou pra frente, vou fazer gol e vou sair imitando você, pô. E não é que aconteceu? Você jogou e ficou imitando. Agora, eu acho que é um estádio que dá condições do Palmeiras jogar dentro do padrão Palmeiras. Palmeiras, muito possivelmente, não terá o Arthur, lateral esquerdo, que tem uma lesão na coxa, tem um hematoma na coxa e não deve jogar. Pô, que pena, ele tá tão bem o menino. Tá bem o menino. Tava evoluindo, bem. Mas tem um problema muscular. Você falou bem dele e você tinha razão. Não tem decepção. Como eu acho o zagueiro que jogou de São Paulo ontem, é bom jogador. Calma, um jogo só. Vai na Osório. minha, ele não vai, ele errou lá, errou 2 saídas de bola, deu um bote errado, o goleiro livrou a cara dele, tudo, mas ele é do ramo. Goleiro não, coronel. É, o goleiro do São Paulo pegou. Então, só para voltar, eu acho que o Flamengo tem um adversário mais complicado por ser o Grêmio, pela necessidade, o jogando em casa, a pressão em cima do treinador do Grêmio é muito grande. O Léo Condé está fazendo um trabalho de recuperação do Remo, e se o Remo ganhar do Palmeiras, então, aí se consolida essa recuperação, porque na Copa do Brasil, no meio de semana, o Remo tem vantagem contra o Bahia. 3-1 em casa. 3-1 lá em Salvador. Não, mas vai agora vai jogar esse resultado no Mangueirão. Aí é que eu jogaria no meu campo pequeno, se eu sou o Remo. Vai jogar contra o Bahia, vale classificação? Jogo lá no Bahia, não. Mas precisa faturar, precisa lotar o estádio. Ah, tá bom. E se você passar da outra fase, você não fatura? Mas... Ah, tá bom. Mas tá com 3-1 de frente. Vai contando. Ô, Pascoal, no Mangueirão, o Remo deu 4-1 no Bahia, tá? No Campeonato Brasileiro. Só pra você saber. Só pra você saber, enfrentou o Bahia Quem apanha não esquece vezes. não, viu, Pascoal? Quem apanha não esquece? E ganhou as 2. É verdade, né, cara? O Remo tá batendo sem dó no Bahia, né? 2 vitórias bonitas, né, cara? Acachapante, né? Apanha não esquece, é isso? Só... tem isso também. Mas eu acho que tá 7-2 no agregado. Palmeiras tem um adversário complicado, o Remo está em ascensão, é verdade, mas está numa faixa muito ruim do campeonato. Mas acho que o Flamengo vai pegar o Grêmio que está se ajustando. Palmeiras é largo mesmo, né? Por quê? Vai pegar o Remo também pensando na Copa do Brasil. Porque o Palmeiras já não tá mais pensando na Copa do Brasil. Mas o Palmeiras vai jogar com o Jacuipense na Copa do Brasil. Depois de abrir 3-0. Em Londrina. Tá. Em Londrina. O jogo é em Londrina. Aí, ô, tia Leila, não vai reclamar, soltar notinha não, porque o Palmeiras foi beneficiado, hein? Cara, como assim? Jogando 2 jogos em casa. O primeiro jogo contra a Jacuipense, cara, um time de Série D, foi na casa deles. E agora o segundo jogo é aqui em Londrina, onde só vai ter torcedor do Palmeiras, jogando 2 vezes em casa, numa fase de mata-mata. E aí, titia Leila, Bel, não vão reclamar, soltar notinha? Vocês estão sendo beneficiados. Agora ninguém reclama, né? Ah, se fosse o Flamengo jogando 2 jogos em casa da Copa do Brasil. Ai, aí o bicho ia pegar, né? Garanto pra vocês que ia ter nota, reclamação, repúdio. Iam fazer, um escândalo. Londrina vai ser estádio do Palmeiras. Palmeiras vai jogar as 2 em casa contra o Jacuipense. Não, o estádio do Palmeiras... como é que é o nome do estádio do Palmeiras? Agora não sei se é um ou se é outro. Se já mudou a nomenclatura. Já mudou. Já mudou? Já. Agora é Nubank. Nubank Arena. Então, não é nesse estádio. Parque. Nubank Park. Nubank Park. Obrigado, Elton. Olha lá, o Elton lá na Bahia sabe mais do que a gente aqui. Muito obrigado, Elton. Muito obrigado pela correção. A gente, de vez em quando, dá uma burrice excessiva. Agora, vai jogar no... Também muda toda hora. Vai lá jogar no campo do Londrina. Aí você acha que o Palmeiras o Palmeiras vai botar 99% de torcida lá.
100%. Você acha que vai ter 1% de jacuipense? Ainda mais em Londrina. Em Londrina quase Cheio não de tem palmeirense. palmeirense. Não tem palmeirense. No norte, Londrina tem Tudo dá muito, certo pra esse time. muito torcedor de clube de São Paulo, porque é no norte do Paraná, próximo já do estado de São Paulo. Tem muito torcedor lá. Então, por exemplo, o jogo jacuipense. Você lembra do pré-olímpico de 2000? Fizemos lá o pré-olímpico. 26 dias em Londrina. Isso, fizemos lá o pré-olímpico lá. Todos os jogos. Cara, eu fui, galera. Eu fui no jogo da seleção brasileira nessa época. Estado do Café. Todos os jogos no Estádio do Café. É. E Vanderlei Luxemburgo era o técnico. Era o treinador. Da seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho e Alex eram as estrelas. Nossa senhora, que o Ronaldinho jogava era o... E o Alex? Nossa, o cabeça... Alex fez um gol contra a Argentina do Riquelme, que de sair do estádio, comprar o ingresso de novo e entrar. Pagar o ingresso outra vez. Acho que o Palmeiras tem mais factível o aniversário do Palmeiras do que o do Flamengo, que é o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Você concorda, Zé Elias? Não, eu concordo. Mas é difícil jogar lá contra o Remo também. Também Hein? acho. Não é fácil, não. Como você disse, taco a taco. Não acho o que pode facilitar um pouco, entre aspas, né, para o Flamengo é o fato de não ter jogado. Aí administra lá o controle de carga ou não, vê o que vai fazer. Eu acho que não vai administrar, ele vai escolher os melhores jogadores para jogar. Mas assim, eu acho que... Você gostou da escalação do Flamengo ontem? Aliás? Sim. Normal, Uma reserveira, eu acho que vai ser um time bem diferente. Sim, não, acho que também, acho que vai ser um time diferente. Os caras perderam a oportunidade de jogar, né? De mostrar pro treinador, de ganhar ritmo. Mas assim, é o que a gente estava discutindo ontem aqui sobre o elenco do Flamengo. Tira um, põe outro, com algumas exceções ali. Não era bem, ontem era misto, né? São quase todos do mesmo nível, assim. O que difere muitas vezes o elenco do Flamengo é o adversário. Dependendo da forma como o adversário enfrenta o Flamengo, em termos de estratégia, posicionamento, aí tem uma certa dificuldade. Mas, normalmente, o Flamengo tem aí dois bons jogadores e por cada posição ele não vai jogar. Eu acho que, assim, é difícil você jogar contra o Remo pelo campo. Mas reformaram o campo, mas é difícil. O clima lá, a umidade, o calor é sempre muito complicado, porque você não está acostumado com isso, você tem um desgaste muito grande. O time do Remo não se encontra numa situação muito boa, então vai correr, vai vender caro esse jogo, tanto na arquibancada como no campo também. Todo mundo quer jogar contra o Palmeiras, todo mundo quer jogar contra o Palmeiras. Jogar contra o Palmeiras e jogar contra o Flamengo garante para o jogador um contrato melhor no futuro. Os jogadores pensam dessa forma. E eu acho que o Flamengo... Será que ainda é assim? Porque hoje em dia todo mundo vê todos os jogos. Mas joga mal contra o Palmeiras para você ver. É que jogar mal contra o Palmeiras e o Flamengo é certeza que perde o jogo. Sim, joga mal contra o Palmeiras, toma uns 3-0, 4-0, você vai ver se o teu currículo fica bonitinho. Aí tem que fazer milagre lá não sei se é DVD ou é link, né? Agora é link, né, Pascoal? Aí tem isso? É edição e tal, aí você faz um milagre, mas... Eu brinquei com você agora porque na tua época, quem participava do jogo da TV acabava aparecendo, logicamente, Sim, não, mais. mas hoje tem tudo, né? E as redes sociais, elas potencializam muito, tanto o lado bom como o lado ruim também. Então não tem mais como você esconder as coisas, né? E isso é uma coisa que o futebol hoje, através da evolução do mundo, né, proporciona para todo mundo. Mas o Grêmio eu acho que é um time em construção. O Luiz Castro está construindo essa equipe. Talvez isso possa facilitar um pouco mais para o Flamengo em termos de intensidade, de jogo. Então, mas tem um detalhe. Então, ou seja, já mudou. Jogar lá. Então, você acha que o Flamengo tem mais facilidade contra o Grêmio do que o Palmeiras contra o Grêmio? Onde você quer chegar, Zé? Eu coloquei os pontos difíceis que o Palmeiras vai enfrentar e estou falando em relação aos pontos do jogo. Agora Posso te embasar mais um pouquinho? A falar do jogo do Grêmio. O Grêmio fez 3-0 no meio da semana na Sul-Americana contra o Riestra, utilizando-se de muitos reservas, guardou titulares para esse jogo de domingo. Sim, vai estar inteiro. Mas os jogos que eu vi do Grêmio, é um Grêmio em construção ainda. Não é um Grêmio que você fala assim, esse Grêmio vai jogar 90 minutos bem. Então como ou é que vai jogar 60 minutos bem. Quem é que está na frente? É o Palmeiras? Não, eu acho que os dois vão ter dificuldades, Pascoal. Eu acho que os dois cada um tem a sua peculiaridade. Por exemplo, o Remo está numa situação ruim no campeonato, o campo, a umidade, a correria, né? E no Sul não é fácil você jogar com o Grêmio, mesmo o Grêmio passando por dificuldades. Mas eu acho que o Grêmio... Essa vez o Carlos Vinícius guardou. Pela tradição, por tudo, eu acho que o Grêmio pode dificultar um pouquinho mais. Mas cada um tem a sua dificuldade. Mas o Flamengo, pelo elenco que tem, né, pelo fato de não ter jogado esse jogo durante a semana, pode ter um pouco mais de facilidade no sentido de você fazer as trocas e colocar o Grêmio em dificuldade.
Direto e reto, Elton Serra. Os dois fazem 3 pontos no final de semana? Direto e reto para placar? Não precisa nem dar o placar. Mas os dois fazem 3 pontos, as chances são enormes. No caso do Palmeiras, enfrentar o Remo, é difícil jogar fora de casa, mas talvez a distância seja maior entre Palmeiras e Remo do que Grêmio e Flamengo. Acho que Grêmio e Flamengo é um jogo que o Flamengo vai ter dificuldades contra um Grêmio, a gente já trouxe o recorte aqui do Grêmio. Acho que é um jogo bem mais complicado, mas é um jogo para se vencer também. E vamos lembrar que essas duas equipes se enfrentam daqui a 2 semanas, né? Palmeiras e Flamengo. Eles se enfrentam dia 23. E eu acho que o caminho, e aí pensando nesse enfrentamento, Plihal, até lá, eu acho que o caminho do Flamengo é um pouco mais complicado que o do Palmeiras, apesar do Palmeiras no meio do caminho ter o Cruzeiro, né? Antes de enfrentar o Flamengo, enfrenta o Cruzeiro. Mas eu acho que são 2 jogos para 3 pontos para cada lado. Então, eu tava vendo ontem eu participei da live do jogo que não aconteceu. É quente. Independente. Ele trabalhar antes do quebra-pau. Pé quente. Começou bem, 2 horas de live. Acabou o jogo, não tem mais jogo. Então, mas eu vou falar pra você, vou falar direitinho pra você, como diz o Pascoal, ser bem claro. Que a gente é claro, mas se a pessoa não entende é porque a gente não foi tão claro assim. Eu trabalhei até 5 minutos antes da bola começar a rolar. Mas estava escalado, né, para fazer o... Você falou o que da live? Só pré-jogo. Só a presença dele? O quê? Só a presença. Ô, Pascoalzinho, a sequência até o encontro dos dois. Na verdade, vamos até a parada da Copa do Mundo para ver... Parada da Copa do Mundo é 25, 24, Então, 25. vamos lá. Ó. Depois desse jogo contra o Grêmio, o Flamengo faz mais 2 jogos fora. Portanto, serão 4 partidas fora por 3 competições distintas. Libertadores ontem, o jogo que não aconteceu. Tem esse jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Depois, parada dura no meio da semana, lá em Salvador, onde está o Elton Serra, diante do Vitória. E na ida, lembrando, foi só 2-1. Tem um gol de vantagem. Só um gol de vantagem e jogar no Barradão é brabo. Depois, mais uma partida fora, mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, que também sempre chato. O time do Atlético é bom, chato. Aí na no primeira... bom sentido, né? Não que... Tá entre os primeiros colocados do campeonato. Daí, em compensação, tem 4 jogos seguidos em casa até a parada da Copa do Mundo. O Elton falou até o jogo contra o Palmeiras. Antes do jogo contra o Palmeiras, na mesma semana ali, na quarta-feira, dia 20 de maio, recebe o Estudiantes pela Libertadores. O Flamengo já está classificado, né, com esses 3 pontos prováveis de ontem. Depois, sim, recebe o Palmeiras. Depois recebe o Cusco, aí a molezinha pela Libertadores. Entre o e controle faz de mais carga. um jogo em casa contra o Coritiba. Essa é a sequência do Flamengo até a parada da Copa. O Elton disse... Não é simples, não. Os jogos tem jogos. Mas esses 4 em casa, tirando o jogo do Palmeiras, que há equilíbrio, os outros 3, barbada, hein? Barbada pro É melhor jogar. Ó, Esse negócio de barbada, pule de 10, já ganhou, já largou na frente. Isso. É melhor jogar. o Palmeiras, depois de enfrentar o Remo lá em Belém, joga em Londrina com a Jacuipense, já está classificado, convenhamos, recebe o Cruzeiro, sábado da semana que vem, daqui a 8 dias, Campeonato Brasileiro, recebe o Cerro Porteño no meio da semana, na quarta-feira também, dia 20, mesmo dia que o Flamengo joga pela Libertadores. O Palmeiras ainda está brigando. Quer dizer, ninguém vai poder reclamar, claro, ninguém vai poder reclamar de dia a mais de descanso para esse jogo. Os dois jogam na quarta-feira. Aí, depois do jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, recebe o Júnior Barranquilla. E o último, eita, nada como ter um bastidor bom, né? Qual que é o jogo? Fala pra mim, eu nem te contei ainda, você não decorou a tabela, você não tem de cabeça. Qual é hoje o jogo mais acessível do Campeonato Brasileiro? Talvez contra o Remo em casa? Não, acho que é hoje. A Chapecoense? Adivinha qual é o último jogo do Verde antes da parada da Copa do Chapecoense? Mundo? Chapecoense. Tô com o Elton também, hein? A sequência do Palmeiras, não que seja simples, fácil, Sim. mas na comparação com a do Flamengo, até a parada da Copa Mas o Flamengo, melhor. viu, Plihal? Pode falar, Elton.
O Flamengo vai terminar esse período antes da Copa do Mundo com um jogo a menos, com um né? jogo a menos, porque o jogo contra o Mirassol, né, vai ser marcado provavelmente para julho, logo depois da Copa, naquela pausa onde teremos ali os playoffs da Sul-Americana, claro. Se nenhum dos dois... o Mirassol está muito bem na Libertadores, né? E o Flamengo vai se classificar. Vai 100% em casa. Da Libertadores, não vai ficar em terceiro lugar. Então, acho que os dois vão se classificar para a próxima fase e aí esse confronto deve acontecer nessa semana dos playoffs da Sul-Americana, ou seja, o Flamengo vai terminar ainda devendo um jogo de Campeonato Brasileiro que deve ser colocado depois da Copa do Mundo. Não vai fazer muita diferença, porque o calendário para os dois vai continuar acontecendo até a Copa, quarta, meio de semana e fim de semana, né? Mas quando o Flamengo voltar, tem esse jogo para pagar ainda, né? O Palmeiras está quitado, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Aí, galera, uma excelente informação. Nem sabia que tinha essa data, né? Depois da Copa do Mundo, esse playoff, né? Nem sabia. Então, o Flamengo deve jogar contra o Mirassol nessas datas, né? Disponíveis depois da Copa do Mundo. Bacana, né? Queria saber, pergunta pro jogador se ele quer ficar treinando ou ele quer disputar uma Libertadores, se ele quer disputar... Quer jogar, o jogador quer jogar. O jogador quer jogar, pô. E outra, você tá jogando competição, não quer jogar? Pede pra sair então. Não, presidente, não assina lá, a gente tá fora. Pô, todo mundo sabe, desde 1993, quando eu comecei a jogar, sempre teve essa dificuldade de jogo. Não é de agora. O São Paulo jogou 3 vezes numa semana. Em um dia jogou 2 vezes, não foi isso? Sim. Com o Juninho. Sempre teve isso. Agora, o futebol, o lado financeiro, ganhou uma proporção gigantesca. E aí os clubes têm que fazer receita para poder pagar jogador, para poder pagar treinador. Então, assim, mas é o calendário. Treinador que reclama, e aí eu falo de todos, fala para o seu presidente, não assina. Fala assim, não vou assinar. Aí o presidente vai falar para você assim, tá bom, se eu não assinar, você não vai receber. E se você não receber, não tem como trabalhar. Se eu não assinar, sabe? É simples, a matemática é simples, é que ninguém quer ver, O Grêmio né? chegou a fazer 3 partidas num dia só. Também em meados dos anos 90. São Paulo foi em 94. E não tinha essa... E o Juninho que o Grêmio participou dos teve 2 que jogos. perder para ir para a final, lembra disso? E não tinha... E assim... Vocês lembram disso? Não? E assim, os jogadores de agora, e aí eu tenho que fazer a comparação para que as pessoas possam entender. Os jogadores de hoje têm uma estrutura fantástica. E jogador de futebol... Mas o jogo também exige mais, né? Não, exige mais, depende. O cara corre mais. Sim, mas ele é preparado para isso. Nós éramos preparados para fazer aquele tipo de jogo. Hoje o jogador de futebol é preparado para fazer esse tipo de jogo. Né? Então, assim, com uma estrutura muito melhor. E deixa eu perguntar uma coisa, o jogador de futebol faz o quê? Além de jogar futebol? Ele recebe para fazer o quê? Para treinar, para se alimentar bem, para ser profissional, para justamente poder jogar quarta, sábado, quarta, domingo, quinta. Qual é a dificuldade? Eu não entendo isso. Só que a cada contrato... Cansaço mental e físico. A cada contrato se pede mais. Vocês, jogadores e ex-jogadores, né, Elton, né, Pascoal, deixam a gente confuso. Sabe por quê? Porque o jogador de hoje em dia fala que não dá para jogar de 3 em 3 dias. O de antigamente fala que dá. E aí, a gente acredita em quem? Faz contrato com cláusulas contratuais com mínimos de jogos. Por que quando o Paulo Nobre assumiu no Palmeiras, o Pascoal sabe disso, ele colocou, o jogador tem que jogar no mínimo tantos jogos. Nenhum jogador quis. Aí o Paulo Nobre falou assim, se eu não fizer o contrato com ele, o Corinthians pega o jogador, o São Paulo pega o jogador, o Flamengo pega o jogador e aí a torcida vem cobrar de mim aqui. Faz contrato de produtividade, você vai ver como vão jogar. Elton, esse jogo entre Grêmio e Flamengo tem um ingrediente aí político, por conta do que aconteceu essa semana, primeiro a partir, né, da desistência do Palmeiras da Libra, o Palmeiras largando a Liga. E qual foi o motivo? O motivo foi um repasse que, olha lá, ironia do destino, os dois se enfrentam no final de semana. O Flamengo vai fazer ao Grêmio um repasse de 24 milhões de reais que vão ser pagos em 4 anos. Isso. 6, 6, 6 e 6. Em 6, 6 6 e 6. São 2 parcelas anuais, de 3... São 2 de 3, nenhuma de 6? Não, 3, 3, 3, sempre de 3. A torcida do Grêmio não gostou nada disso. E, na verdade, pelo fato de ter sido um combinado entre os dois clubes, sem envolver Veja a diferença. a Liga, isso deixou
o Palmeiras louco da vida, enfim, e aí a partir disso houve o rompimento. O Flamengo vai receber perto de 30 milhões, né? E o Grêmio 3 milhões nas parcelas. Então, essa é o que a presidente do Palmeiras não concordou, é com o formato que já tinha sido estabelecido e foi alterado. E essa alteração, a presidente do Palmeiras não concordou e saiu. A alteração deu-se por conta da movimentação do Flamengo na justiça, aquelas coisas de bloquear, mais ou menos isso. Esse é o dinheiro bloqueado, Zé. Sim. Esse é o dinheiro bloqueado na justiça. Em que a lei imaginava que esse deveria ser um dinheiro dividido para todos. Para todos. O Flamengo, por ter maior participação, maior nível de audiência, e segundo o presidente do Flamengo, ele entende muito disso, né? Porque ele foi presidente da Sky, ele sabe perfeitamente como isso é feito. Então, pediu a maior parte e depois houve um acordo e isso ficou acertado. Eu não acho que há uma proximidade entre eles, porque a presidente do Palmeiras disse que os dois mentiram na nota. Está lembrado disso? Sim. Foi terça ou quarta-feira? Foi por aí, meia semana. Terça ou quarta-feira que saiu essa nota. Diz que o Flamengo e o Grêmio mentem, né, nessa situação. E é claro que cria um confronto, um litígio entre o Palmeiras, entre a presidente do Palmeiras, o presidente do Grêmio e o presidente até por do aquilo Flamengo. que o presidente do Flamengo falou sobre Palmeiras e Vasco, né? Teve precedente. Por conta da presidente do Palmeiras ser também presidente da empresa, que o filho do marido da presidente do Palmeiras pode assumir a SAF do Vasco da Gama. Então tem tiro para todo lado, tem para todo mundo, reclamação para todo mundo. Então a gente fica no meio dessa situação aí, porque aí não tem... Pascoal, a Liga como deveria ser, eu desconfio que... O Elton é um pouquinho mais jovem, ele talvez lá na frente veja. Acho que nós três não vamos pegar isso não. Ô, Plihal, eu quero falar para você, o dia que foi feito o Clube dos 13, esse que vos fala estava lá, no estádio do Morumbi. 86, 87? Isso eu estava lá, ninguém me contou. Eu estava lá. Foi no Morumbi a reunião, ou não foi? Lembra disso? Sim. Foi no Morumbi a reunião. O presidente do Clube dos 13 era o Carlos Miguel Aidar, presidente de São Paulo. Presidente de São Paulo. Foi lá no Morumbi. Eu vi isso aí. E lá parecia que todo mundo concordava. Sabe qual era a discussão? A discussão era, o patrocínio era igual para todo mundo e era o mesmo patrocinador para todo mundo. Era o refrigerante. O Grêmio não queria que botar vermelho no estádio. Então o refrigerante ficou com aquele orelhão. Lembra aquele orelhão que tinha atrás? Preto. Tinha um orelhão atrás do campo do gol do Grêmio. Vocês lembram disso? O Elton não lembra, mas garoto, você jogou com o orelhão lá. Sim. Não vê que essa onda que você não jogou, não. Tinha um orelhão, eles pintaram o orelhão de azul e botaram o nome do patrocinador de preto. Na camisa do Grêmio, o patrocinador também era... Tinha escrito o nome do patrocinador no centro do campo, no meio campo. Isso. Tá bom, né, galera? A minha intenção aqui não era nem esticar tanto o vídeo, né, cara? Falar esse negócio de Liga, Libra. Ai, que chatice isso, cara. Chato. Quero falar mais do futebol, do jogo, tá? Esse papo aí do Palmeiras reclamando o tempo todo. O Palmeiras só sabe reclamar, né? A titia Leila só reclama. Mas... garanto que ela gostou do Palmeiras enfrentar a Jacuipense aqui em Londrina, né? Garanto que ela não foi contra, porque aqui só vai ter torcida única, torcida do Palmeiras, cara. Porque a Jacuipense vendeu o mando de jogo, né? Bem, paciência, né? Fazer o quê? Só que, se fosse o Flamengo. Rapaz, se fosse o Flamengo, o mundo acabaria, né? Muito bem, já temos aqui a provável escalação do Flamengo para pegar o Grêmio amanhã às 19h30 lá na Arena do Grêmio. Provável Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. O Alexandro está suspenso nesse jogo, tá? Cartão por cartão. Everton Araújo, Jorginho e Carrascal. Plata, Pedro e Lino. Cara, eu acho que aqui é força máxima, viu? Somente... o desfalques aí do Lucas Paquetá, né? Que vai voltar já no meio de semana pela Copa do Brasil. O Éric Pulgar também já deve voltar no meio de semana pela Copa do Brasil, porque o jogo de meio de semana é dia 14, quinta-feira. E a convocação da seleção brasileira, falando do Paquetá, é dia 18. Paquetá quer ir para a Copa, então ele vai voltar nesse jogo aí contra o Vitória, galera. Valeu? Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisita aqui. Aqui tá falando do Arrascaeta, né, que só volta a jogar pelo Flamengo depois
da Copa do Mundo, né, no segundo semestre. E além disso, além dele, o treinador tem mais 2 desfalques, Paquetá e Pulgar, que a gente está cansado de saber, né? Vamos ver aqui o que eles falam. O chileno fez uma parte da atividade de terça com o restante do grupo e está realizando exercícios em campo com a fisioterapia e também com a preparação física, mas ainda não fica à disposição. Ele teve lesão na articulação do ombro direito e demorou mais a retornar por conta das limitações causadas pelas dores, mas Pulgar está em um estágio mais avançado de recuperação e deve retornar antes de Paquetá. Eu acho que os dois voltam juntos contra o Vitória, como eu já falei aqui. Valeu, galera. Bens, cara, e falando aqui do João Gomes, vocês viram? O João Gomes, ele pode ser transferido, galera, para o Atlético de Madrid. E ele é cria, né? Cria da base, e o Flamengo ainda tem 10% de comissão por ele, né? De uma venda futura. Então, transferência de João Gomes para o Atlético de Madrid pode render quantia milionária ao Flamengo. Veja o valor. Já vou falar para vocês, porque eu já sei o valor, tá? A venda para o Atlético de Madrid são de 45 milhões de euros. Hoje, 260 milhões de reais, tá? Como o Flamengo tem uma grana para receber, o Flamengo pode render para o Flamengo 35 milhões de reais, tá, galera? Então o Flamengo pode pegar 35 milhões de reais. Ele tem 3,5% de comissão, né, pelo clube formador, né, para quem revelou, e 10% de comissão ainda sobre o João Gomes. Tá aqui, tá escrito aqui, olha aqui, beleza? Então, seria 18 milhões e 700 mil euros, né? O Flamengo vendeu ele em 2022 por 18 milhões 700 mil euros para o Wolves, né? E daí ele tem 10% dos direitos econômicos e mais 3,5% na transação. 35 milhões aí entrando, se ele realmente for para o Atlético de Madrid, né? Tomara que dê certo, mas uma grana entrando nos cofres, né? Isso ajuda muito. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Passamos de 30 minutos. Não gosto quando isso acontece. Valeu. Fui.